Olá, meu nome é Douglas Gomes dos Santos, sou aluno da Faculdade Unicesumar, estou cursando o curso de Teologia Bacharelado, estou na disciplina de Pregações e Práticas Ministeriais. Meu RA é 21 10 76 33, dígito 5. E nos foi repassado no mapa para nós fazermos conforme nós fizemos na atividade 1, mas só que de modo que nós gravássemos um vídeo e relatasse o que nós falamos na atividade anterior, que foi na atividade 1, certo? E lá fala para nós fazermos um sermão conforme está escrito no Evangelho de 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 21. E ali fala para nós colocarmos o título, a introdução, o corpo do sermão, a ilustração e a conclusão e o apelo. E o título que eu coloquei foi o zelo do Pai e o amor para que seus filhos não sejam enganados. Vemos que temos um Pai que zela e que ama a nós de tal maneira que antes de acontecer qualquer coisa Ele nos avisa, através de sonhos, através da Tua Palavra, ou através de seus profetas. O Senhor, desde o princípio que Ele zela pela vida humana, que Ele cuida dos seus filhos, mas os filhos não estão atentos ao cuidado do Pai, Mas o cuidado do Pai está sobre nós. O zelo do Pai está sobre os seres humanos, mas a maioria dos seres humanos não estão no zelo do Pai. Não é porque o Pai não os ama mais, é porque eles não estão atentos às coisas que o Pai está lhe mostrando, está lhe dizendo. Muitos perecem por falta de conhecimento, por não conhecerem a palavra do Senhor. Como já dissemos, João, o apóstolo amado, escreveu na primeira epístola para alertarmos sobre os falsos mestres, que ensina que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne, incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo encarnado. Estamos vendo no capítulo 4 ao 5, João, discípulo amado, está nos ensinando com paciência e mansidão, nos provando e demonstrando o amor de Deus por meio de seu Filho, o qual Ele enviou para a nossa salvação. Não podemos simplesmente dar crédito a qualquer um espírito que nos fala, mas temos que prová-lo, se eles provêm ou não de Deus. E como os provamos? Por meio de seu Filho, falar em Deus e em seus atributos, mas negar o Filho não é fazer parte de Deus. Não basta somente crer no Filho, mas confessar que Ele veio em carne. Toda pregação que não conduz o ouvinte a Cristo não é pregação, mas um discurso que pode ou não ser agradável, mas não é pregação, nem pode gerar nele salvação da vida dos homens, E aqui mais embaixo vem falando, Cristo era carne e suas implicações morais, Cristo era totalmente humano, e qualquer pessoa que ensine algo diferente disso segue o espírito do anticristo. Deus demonstrou maravilhosamente o amor por nós ao enviar o seu Filho para se tornar carne. Nós temos que aprender e demonstrar o mesmo tipo de amor uns pelos outros, para mais uma perspectiva doutrinária que havia perturbado os seus leitores. A proposta da divisão foi em 4 sessões. Vemos todas agora discernimentos de espírito, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6, vivendo a encarnação, no capítulo 4, do 7 ao 12,
a confiança da encarnação, no capítulo 4, do 13 ao 16, e vivendo no amor de Deus, no capítulo 4, 16 ao 21. Né? Discernimento os espíritos. Como iremos discernir os espíritos? Né? Ou como lhes provaremos? A menção de João do Espírito Santo no capítulo 3, versículo 24, trouxe à mente a obra de outros espíritos na igreja, o modo de distinguir aqueles associados com o Espírito Santo daqueles associados com o espírito do anticristo. João carinhosamente chamando seus leitores de amados, os exorta, dizendo para que eles não crescem a todo espírito, mas antes provassem se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas tinham saído pelo mundo. Essa prova consiste em conhecer primeiro o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é espírito do anticristo. Essa questão já tinha sido previamente avisada de que esse espírito enganador viria e já naquela época operava. Nesta passagem, no versículo 1, João menciona o espírito múltiplos. Ele provavelmente estava se referindo às forças sobrenaturais, anjos e demônios, que influenciavam o mestre na igreja, né? Ele queria que seus leitores testassem o espírito que havia muitos falsos profetas, né? Lá em 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 10, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. João não via problema do falso ensino como uma questão meramente humana. Ele chamou a atenção dos influenciadores naturais nos mestres, porque percebeu que a igreja estava envolvida numa guerra espiritual. Lá em Efésios 6, capítulo 10, versículo 11. João escolheu a maneira mais ostensiva para expressar a plena encarnação de Jesus, ao empregar a palavra carne, um termo frequente associado no Novo Testamento como mundo pecaminoso. Jesus não era pecador, mas ele tornou parte desse mundo pecaminoso, embora existiam outros critérios a serem considerados. A questão-chave na situação de que João tratou era a perspectiva de um mestre e seu espírito da encarnação do anticristo, na encarnação de Cristo. Somente o espírito que afirmava a encarnação era proveniente de Deus. João consola os seus leitores, dizendo para eles que eles eram de Deus e que, portanto, tinham vencido o maligno, pois muito maior era o que estava neles do que aquele que operava no mundo. João apontou para o mundo em sua hostilidade contra Deus como impregnado pelos propósitos do diabo, e para essa razão em antítese aos propósitos de Deus. Veja no capítulo 2 de João, de 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Sendo do mundo, falam e são plenamente ouvidos, mas estão mesmo em grandes apuros, presos nas redes do diabo. Como despertá-los? João declarou claramente que um sinal distintivo dos verdadeiros cristãos é que eles se submetem aos ensinos dos apóstolos. Na igreja primitiva, falsos mestres levantaram, muitos a negar a autoridade dos apóstolos que haviam sido designados por Jesus, né?
nos tempos modernos. Ações semelhantes são propostas por aqueles que negavam a autoridade de todo o ensino do apóstolo do Novo Testamento. Seguir Jesus significa seguir os ensinos das autoridades que ele designou sobre a igreja. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, esse é um dos testes cruciais para distinguir a obra do Espírito da verdade do espírito da falsidade, né? Vivendo a encarnação. João, a partir do versículo 7, voltou-se novamente para a sua principal preocupação moral nesse livro: amar uns aos outros. Ele trabalhou o tema da verdade da encarnação para fornecer um modelo de amor cristão. Deus é amor. No versículo 8, veja do capítulo 4, versículo 16, a principal preocupação de João era que seus leitores entendessem que o ato de Deus de enviar seu unigênito Filho ao mundo, do capítulo 4, versículo 9, foi a manifestação suprema do amor. Esse ato demonstrou tão magnífico o amor de João que era capaz de dizer que Deus é amor e que o amor é uma parte tão íntegra do seu ser que ele personifica essa qualidade, que deve ser distinguidos da intenção de João. João não disse o amor é Deus, ou seja, que amor é Deus. São sinônimos ou permutáveis em todos os aspectos. Nem disse Deus é somente amor, ou seja, que todos os outros atributos de Deus, tais como santidade, justiça, poder, sabedoria, são insignificantes ou nulos ou subcategorias do seu amor. Todavia, nos deixa de entender o louvor oferecido a Deus. Nessa afirmação, é menos que vejamos que João estava dominado pelo divino amor demonstrado na encarnação do Filho de Deus. João argumentou que o amor humano diminui em importância quando é comparado ao amor que Deus demonstrou a nós por nós. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados, no versículo 10. Né? A lógica de João é que Deus assim nos amou e devemos também amar uns aos outros. O amor de Deus deveria influenciar cristãos a amarem mutuamente. Tanto o amor foi demonstrado aos cristãos que ele não deve hesitar em mostrar o amor pelos outros. O Espírito de Deus, que é o amor, vive no interior dos cristãos. Como resultado, a vida dos cristãos deve ser caracterizada pelo amor às outras pessoas. Os cristãos amam porque indiretamente quem os ama está dentro deles. Deus pode ser visto indiretamente no fruto do amor, que é o Espírito que produz nos cristãos. Ninguém jamais viu a Deus e, no entanto, devemos amá-los acima de todas as coisas. Como será esse amor se não demonstrando isso como irmãos feitos à sua imagem e à sua semelhança? Confiança da encarnação. Capítulo 4, do versículo 13 ao 16. João garantiu aos seus leitores que eles poderiam confiar no testemunho de Jesus, que era realmente Deus em carne. Nisso conhecemos que permanece nele e ele em nós, em que ele nos deu o Espírito. Essa provavelmente é uma referência de João aos outros apóstolos, como no capítulo 4, do 14. João sabia que ele estava em Cristo por causa da demonstração do Espírito em sua vida. O testemunho de João era a respeito de Jesus. Era certo porque ele havia visto Jesus durante o ministério terreno dele. Jesus é o Filho de Deus. Pelo menos alguns docentistas afirmaram que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, eles não criam que eles eram a mesma pessoa humana e divina ao mesmo tempo de Deus. Eles afirmavam que Jesus era simplesmente um ser humano, em que Cristo, o Filho de Deus, habitou temporariamente. A declaração de João nega claramente esse ensino, né, de Deus. João nega claramente esse ensino. São verdadeiras, claras nesse trecho, no versículo 13 ao 16.
Ele nos deu do seu Espírito. João tinha visto e testificou que o Pai o tinha enviado, né? Quem confessa o Filho, tanto Deus como o Espírito, permanece nele. Deus é amor. Quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele, né? Vivendo no amor de Deus, né? Capítulo 4, 16 ao 21. Dos versículos 16 ao 21, João vai falar do viver do amor de Deus. O amor de Deus transforma aqueles nos quais o amor habita. Cria neles o amor por Deus e pelos outros. Novamente, João trabalha a ideia que Deus é amor. Com isso, João não quis dizer que qualquer pessoa que ame algo ou alguém vive em Deus. João tinha em mente o tipo de amor que ele afirmou em 1 João, o amor dentro da comunidade cristã. Reparando que João afirmou em 1 João o amor dentro da comunidade cristã. Repare que João novamente nos dá a ideia no juízo, preparando-os para manter a confiança diante dele. Novamente, João enfatizou não quão importante é o amor ao se referir ao julgamento final. Veja no capítulo 2, versículo 28 de 1 João. Embora eles não sejam como Cristo em termos da perfeição, a sua obediência em cristãos são como ele em suas orientações básicas. E ele permanece como Cristo fez a comparação com o mundo em geral. Lá em João, capítulo 5, versículo 44, no versículo 17, no versículo 16. Isso acontece por causa do Espírito que em nós está, né? Eu vou... Aleluias, glória a Deus. Assim, no amor não existe o medo. O amor de Deus é perfeito em si e também implicamente perfeito e completo quanto aos cristãos e os que recebem. 1 João, capítulo 2, versículo 5, capítulo 4, versículo 2 ao 17 e capítulo 3, versículo 2. Mesmo assim, o resíduo do medo pode temporariamente coexistir com o amor. No versículo 20, João foi de uma clareza fenomenal. Se alguém afirma que ama a Deus e odeia a seu irmão, como nele o amor de Deus se aperfeiçoa. João esclarece que quem não ama seu irmão, ao qual vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João antecipou uma objeção para sua ênfase no amor entre os cristãos. Alguns poderiam dizer que ele ama a Deus apesar do fato de não amarem uns aos outros. João negou totalmente essa possibilidade. Seus antagonistas não conseguem ver quem ama a Deus. Invisivelmente é muito mais difícil do que amar as pessoas visíveis. O amor de um cristão por Deus inevitavelmente transborda no amor pelas outras pessoas. João afirmou que o amor pelas pessoas é uma prova essencial do amor de Deus, né? No versículo 21, João aludiu o ensino de Jesus de que o maior mandamento deve estar junto com o segundo maior mandamento. Mateus 22, versículo 38 ao 39. Os dois mandamentos são inseparáveis. O próprio amor às outras pessoas brota do amor de Deus. O amor por Deus é evidenciado pelo amor às outras pessoas. Vemos que o mundo anda de mal a pior. Uma luta muito grande no reino espiritual. Precisamos estar atentos nas escrituras do Senhor Jesus, porque grandes são as tramóias do inimigo. Porque vemos que nossa luta neste mundo não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mundo nas regiões celestes. E a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que está lá em João 8, versículo 32. Então, se nós estivermos firmados na palavra, não seremos enganados, porque o discernimento do Senhor da palavra do Senhor está conosco, porque aquele que está conectado na videira verdadeira está conectado na verdade.
né, que está lá em João 15, versículo 15. Então que venhamos a cada vez estar mais firmes na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E a palavra nos diz lá em Oséias 4, versículo 6, que muitos perecem por falta de conhecimento, né? Mas que nós venhamos estar conectados na palavra do Senhor, para que nós não venhamos a perecer, que nós venhamos estar com Cristo em nossos corações, para que nós não venhamos ser enganados por espíritos enganadores, mas que o Espírito Santo venha nos dar discernimento daqueles espíritos que provêm de Deus e daqueles espíritos que não provêm de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês.